Queridos, abra comigo em Atos capítulo 13, versículo 22. Diz assim a palavra do Senhor: E tendo tirado a este, levantou-lhe o rei Davi, do qual também dando testemunho disse: Achei Davi, filho de Jessé, homem segundo o meu coração, que fará toda a minha vontade. Pai, nós queremos te agradecer, Senhor Deus, por mais esse momento, Pai, pela tua presença em nosso meio. Obrigado pela tua misericórdia que nos alcançou nessa manhã. Obrigado, Senhor Deus, por cada família aqui representada. Obrigado, Senhor Deus, Pai Santo querido, por esse lugar que o Senhor nos permitiu, Senhor Deus, congregar, exaltar-te, bendizer, Pai, te louvar e adorar. Deus, muito obrigado, Senhor Deus, pela tua palavra, Senhor Deus, que o Senhor nos dê entendimento, compreensão, revelação daquilo que o Senhor quer falar conosco nessa noite, Pai. E que essa palavra seja levada pelos quatro ventos, Pai Santo querido. Senhor Deus, para toda essa cidade, adentre cada casa, atinja cada família e faça, Senhor Deus, Pai Santo querido, aquilo que ela veio para fazer, Pai. Produzindo libertação, produzindo cura, produzindo, Senhor Deus, salvação, produzindo transformação. Deus, nós oramos assim, Pai Santo querido, para que se estabeleça nessa cidade o teu reino, Senhor Deus, Pai Santo querido, e a tua glória e a tua graça seja manifesta, Senhor Deus, nos quatro cantos dessa cidade. Nós oramos em nome do Senhor Jesus Cristo. Amém e amém. Abra comigo também em 1 Samuel, capítulo 17, é o texto que nós vamos estar falando nesta noite. E a palavra é sobre um pouco de Davi, servo de Deus. E o tema dessa mensagem, um homem segundo o coração de Deus. Nós vamos observar algumas qualidades que esse servo de Deus tinha para que Deus realmente se agradasse dele, para que Deus pudesse, de uma forma, fazer promessas para ele, extraordinárias. E ele sempre disse para Davi que nunca faltaria uma lâmpada na casa de Davi, na sua descendência. E também disse para Davi que nunca faltaria um rei no seu trono. E Deus realmente, ao longo dos anos, ele tem cumprido isso, para que não se encerre, para que não acabe essa aliança que ele fez com Davi. Isso foi para a eternidade. Lá em Salmos 23, capítulo 23, versículo 1, Salmo 23, versículo 1, ele diz o seguinte: O Senhor é meu pastor, nada me faltará. Somente uma pessoa que tem uma proximidade, que tem uma intimidade, que tem uma entrega realmente com Deus, uma pessoa que reconhece o amor, a fidelidade, a graça de Deus, a manifestação de Deus sobre a sua vida, pode falar isso: O Senhor é meu pastor, nada me faltará. Nós vamos ver algumas dessas manifestações, dessas qualidades desse homem chamado Davi. Quando vem os açoites, quando vem a dificuldade, quando vem as perturbações, quando vem os muitos ataques, sempre uma pessoa que, segundo o coração de Deus, vai falar assim: olha, eu venci, eu não tenho medo, o Senhor é comigo, Ele está comigo, eu não me assusto com essas coisas, porque realmente ele conhece o Deus que ele serve. Uma outra coisa interessante: o homem segundo o coração de Deus não transfere responsabilidades. Ele assume aquilo que ele faz. Ele nunca passa para ninguém. Ele nunca vai dizer que aconteceu porque alguém realmente foi um instrumento do diabo para que ele fizesse aquilo. Ele assume responsabilidades. Um homem segundo o coração de Deus, ele se deixa usar por Deus e fazer a sua vontade. Um homem segundo o coração de Deus, ele faz perguntas, como por exemplo: eu vou, eu faço, eu subo, eu venço. E era o que Davi fazia em relação a Deus, queridos. Todas as empreitadas de Davi, ele sempre perguntava a Deus: Senhor, eu faço isso? Senhor, Tu és comigo? Senhor, eu avanço? Senhor, eu guerreio? Ele sempre tinha realmente a dependência de Deus. Ele estava buscando a dependência de Deus, porque ele sabia que com o Senhor ele venceria essas batalhas. Também fala no versículo 16 do capítulo 17, que Davi, ele era um homem belo. Obrigado, queridos. Ele era um homem mancebo, ele era jovem, de belos olhos, de uma boa aparência. Ruivo, de belos olhos, de uma boa aparência.
Assim era Davi, foi assim que Davi foi visto no arraial, quando Israel estava postado para uma batalha com os filisteus. E é interessante, queridos, que Davi não tinha de nenhuma forma uma característica de um guerreiro. Porque naquela época um guerreiro, ele tinha marcas, ele tinha cicatrizes visíveis na sua face, no seu corpo. Tantas lutas, tantas batalhas que ele havia travado. E quando Davi se apresenta, ele não se apresenta com essa plástica. Ele se apresenta de uma pessoa bela, de uma pessoa bonita, de olhos belos, formoso, um jovem. Então, quando os guerreiros olham para ele e falam assim, olha, não tem como. Esse menino aí não vai ser páreo para a gente. E as qualidades, por exemplo, Deus, lá em 1 Samuel 17:15, ele diz na sua palavra o seguinte: Davi, porém, ia a Saul e voltava para apacentar as ovelhas de seu pai em Belém. Versículo 17. Disse Jessé a Davi, seu filho, leva, peço-te para teus irmãos, um éfa deste trigo tostado e 10 pães, e corre a levá-los no arraial a teus irmãos. Uma coisa interessante, queridos, e a palavra diz que Davi, ele saía das ovelhas do seu pai, ele ia para o arraial, onde estava a batalha, e ele voltava de novo para apacentar suas ovelhas. Nessa época, Davi já havia sido consagrado, ungido rei de Israel. Ele podia falar para as pessoas, ele podia falar para o seu pai, pai, agora eu sou rei, eu não posso mais sair, eu não posso mais cuidar dessas ovelhas, eu não posso mais ficar andando, levando trigo, levando queijos, levando pães nas costas, numa distância de 4 ou 5 quilômetros para o arraial. Agora eu sou rei, eu fui ungido para isso. Mas a palavra diz, uma das qualidades desse homem segundo o coração de Deus, é que ele não deixa, ou pelo menos ele olha realmente para aquele seu ofício, para aquilo que ele foi incumbido de fazer. Ele não abandona, ele não esquece. E ele tem realmente humildade para isso. E quando eu estava lendo esse versículo, eu estava lembrando do encontro. E pensando assim, queridos, que vocês, homens, e eu, homem, talvez muito de nós, nunca pegou numa vassoura para varrer uma casa. Talvez você nunca tenha entrado numa cozinha para fazer um café, para fazer um almoço, um feijão, um arroz, fritar um ovo, qualquer coisa nesse sentido. Talvez você nunca tenha pego uma bucha para lavar uma louça ou uma panela, pego uma palha de aço para lavar uma panela. Talvez você nunca entrou no seu banheiro, o banheiro da sua casa, com uma vassoura, com um pano para você limpar esse banheiro. Muito menos você colocou a mão no vaso para limpar. Talvez você nunca arrumou sua cama. Os lençóis, eles ficam lá em cima, do jeito que você levanta. Homens, talvez você nunca abraçou seu filho, a sua filha, a sua esposa, colocou eles no peito, sentiu realmente as lágrimas molhando a sua roupa. Talvez você nunca foi a figura de um sacerdote, de um rei, de um profeta na sua casa. Talvez você nunca tenha chamado a sua família num dia e orado com eles, e profetizado sobre eles, e abençoado eles. Quando ele saísse pela manhã, quando as crianças saem pela manhã, quando a esposa sai para a sua lida, para o seu trabalho, se for assim, ou quando você sai para o seu trabalho, deixa a sua esposa em casa e os filhos, você não tenha feito isso. Mas esse homem, chamado segundo o coração de Deus, ele prezava por aquilo que Deus havia colocado nas suas mãos. Querido, quando nós vamos ao encontro, e o instrumento do encontro para as nossas vidas, homens, é realmente nos ensinar. Quando nós passamos naqueles portões, os nossos títulos não existem mais. A nossa profissão não existe mais. A única coisa que passa a existir a partir dali é ser servo. E nós fazemos tudo isso para abençoar aquelas vidas
que chegam marcadas, cicatrizes, muitas vezes não no rosto, no físico, mas no coração, na alma, no espírito, abatida, derrotada, fracassada, a última esperança de a pessoa. E nós estamos para ali. Um homem segundo o coração de Deus, ele é um servo, ele preza por essas coisas. Uma outra qualidade desse homem segundo o coração de Deus, ele é uma pessoa responsável, versículo 20 e 22, diz assim a palavra do Senhor: Davi, pois no dia seguinte se levantou de madrugada, deixou as ovelhas com guarda, carregou-se e partiu como Jessé lhe ordenara, e chegou ao acampamento quando já as tropas saíam para formar-se em ordem de batalha, e a gritos chamavam a peleja. 22, Davi, deixando o que trouxera aos cuidados do guarda da bagagem, correu à batalha e chegando perguntou a seus irmãos se estavam bem. Jessé havia dito, pai de Davi havia dito assim: olha, quando você for ao arraial, vê como estão teus irmãos, traz para mim a notícia, preciso saber como eles estão. E Davi fazia isso. Mas antes que ele saísse, ele cuidava, ele tinha a responsabilidade de cuidar daqueles animais. Ele não simplesmente abandonou, não, agora eu fui comissionado, eu fui chamado para ir para o fronte de batalha, Deus me chamou para isso, então eu vou e vou deixar tudo para trás. Não foi isso que ele fez. Um homem segundo o coração de Deus, ele vai ser responsável para deixar aquilo que ele estava fazendo ao cargo de uma pessoa também responsável. É o que a palavra diz em Timóteo: o que de mim aprendeste, isso mesmo transmite a homens fiéis, para que eles também transmitam a homens fiéis. O que você recebe de Deus não é para você simplesmente ir armazenando até o Senhor te levar, mas é para que você transmita a homens fiéis, para que eles também transmitam a outros homens fiéis. Quando Deus te comissionar para alguma coisa, e você estiver fazendo outra, e você não puder conjugar as duas coisas, entrega essa para alguém responsável. Mas não seja irresponsável de abandonar tudo porque Deus te chamou. Muitas vezes nós vemos pessoas se lançando numa obra, se lançando num projeto missionário, abandonando família, abandonando casa, abandonando tudo, abandonando emprego, com a ideia de que Deus chamou. E depois, alguns meses depois, está voltando. Não faça desse jeito. Deus não é Deus de confusão, queridos. Ele é um Deus ordenado. Uma outra qualidade desse homem chamado segundo o coração de Deus, ele conhece o seu adversário. Versículo 26, diz assim a palavra do Senhor: Então falou Davi aos homens que estavam consigo, dizendo: Que farão aquele homem que ferir a este filisteu e tirar afronta de sobre Israel? Quem é, pois, esse circunciso filisteu para afrontar os exércitos de Deus vivo? O homem segundo o coração de Deus, querido, ele não sai esmurrando o ar. Ele não sai lutando para qualquer lado. Ele não simplesmente enfrenta as coisas de uma forma irresponsável. Não, ele conhece seu adversário. Ele conhece com quem ele está lutando. Ele começa a estudar a pessoa. Ele sabe disso. Ele não passa uma vida inteira lutando a batalha errada. Nesse texto mesmo, nós vemos aqui Saul lutando uma vida inteira contra Davi, elegendo Davi como se fosse seu inimigo, seu adversário. E Davi não era seu inimigo, seu adversário. Lutar a batalha errada, passar uma vida inteira, perder tempo, isso não vale a pena. Um homem segundo o coração de Deus, ele vai saber com quem ele vai estar lutando, de que armas ele precisa para ele batalhar. Não vai sair simplesmente desferindo golpes no ar. Versículo 32, esse homem crê e age segundo as promessas de Deus. Diz o seguinte: Davi disse a Saul: Não desfaleça o coração de ninguém por causa dele. Teu servo irá à peleja contra os filisteus. Quando alguém te chamar para uma batalha, queridos, você vai se dispor. Quando alguém te chamar para um serviço, você vai se dispor. Quando alguém te convidar para fazer alguma obra, você vai se dispor. A tua palavra vai ser: eis-me aqui. Sempre vai ser: olha, conta comigo. Eu estou disponível para fazer. Porque realmente nós fomos chamados, fomos conquistados, fomos eleitos, fomos predestinados para isso. Não foi para a gente esquentar banco de igreja. Não foi para a gente passar uma vida inteira realmente ouvindo palavra, ouvindo louvores, cânticos, e no final da vida
olhar para trás e não ter nada que a gente apresentar para Deus. Foi para que você trabalhe, para que você faça, em nome do Senhor Jesus Cristo. Versículo 36 a 37, um homem segundo o coração de Deus, ele tem experiências. Diz assim a palavra do Senhor: o teu servo matou tanto leão como urso, e este incircunciso filisteu será como um deles, porquanto afrontou os exércitos do Deus vivo. Disse mais Davi: o Senhor me livrou das garras do urso e do leão e da do urso. Ele me livrará das mãos deste filisteu. Então disse Saul a Davi: vai-te e o Senhor seja contigo. Deus, queridos, antes que você vá para uma batalha, vá para uma empreitada, antes que você lute com um guerreiro, com um gigante, Deus, ele vai pavimentando a sua caminhada. Em tudo que você fizer na vida, Deus, ele vai pavimentando a sua caminhada. Certo dia aqui eu estava também falando numa outra oportunidade, que Deus fez a mesma coisa com Moisés. Ele pavimentou a vida de Moisés para aquilo que ele queria fazer, libertar o seu povo do Egito. 40 anos no Egito, aprendeu todas as coisas. 40 anos no deserto, aprendeu todos os caminhos do deserto. Quando ele leva o povo para o Egito, leva o povo para a terra prometida, passa pelo deserto, ele sabia, havia mapeado cada ponto daquele lugar. Deus, ele vai te preparando. Antes que você lute com um gigante, certamente que Deus já fez você lutar com urso, já fez você lutar realmente com leão, outros animais, já defendeu aquilo que era teu, já cuidou daquilo que foi colocado nas tuas mãos. Você simplesmente não sai de uma forma estabanada para fazer alguma coisa para Deus, não. Deus não é Deus de confusão. A palavra diz também que Golias, ele pela manhã, e ao entardecer, ao anoitecer, ele vinha para afrontar os guerreiros, afrontar Israel. E era exatamente nesse momento, pela manhã e ao entardecer, que eles faziam a sua profissão de fé. Deuteronômio 6,4, ouve Israel, o Senhor nosso Deus é o único Senhor. Pelo entardecer a mesma coisa, ouve Israel, o Senhor nosso Deus é o único Senhor. Amarás, pois, o Senhor teu Deus de todo o teu coração, de toda a tua alma e entendimento. Era a citação que eles faziam. Quando o menino nascia, bebê, no berço ainda, o pai tinha a obrigação de citar isso para ele, todos os dias, pela manhã e ao entardecer. Até que ele crescesse, e ele crescia com essa mentalidade de que Deus é o único Senhor. De que ele tinha que amar Deus de todo o coração, de toda a sua alma, de todo o entendimento. Até os 15 anos, quando ele fazia a sua profissão de fé publicamente. Que isso tem a ver com a gente? Muitas vezes, você estabelece um período de leitura da palavra. Você estabelece um momento de oração. E os gigantes vêm, surgem. Vêm os problemas. Vem o trabalho, vem as atividades, vem os afazeres, vem as pessoas te chamando, vem as visitas, e você tem que parar, e você tem que sair, e você deixa aquilo para trás. Isso vai se repetindo, é quanto mais. Um homem segundo o coração de Deus, ele realmente tem isso estabelecido no seu dia a dia, seu horário devocional com Deus, tempo a sós com Deus, ele tem que existir. Ele não pode ser transferido por outra coisa. A sua oração, a sua leitura bíblica, ela tem que existir. Senão você não se alimenta, senão você realmente fica raquítico espiritualmente. Estabeleça isso. E quando alguém vier te procurando nesses momentos, você vai dizer: olha, espera um tempinho. Pastor Jorge Linhares fala numa pregação, uma coisa te falta, dizendo que algum tempo na igreja acontecia isso. Ele ia para o quarto para orar, o telefone tocava: pastor, o senhor me socorre que está acontecendo um problema aqui, marido brigando, filho se revoltando contra os pais. Ele deixava tudo e ia para atender isso aí. Mas chegou um dia que Deus falou com ele assim: olha, você tem que me levar a sério. Os problemas lá fora, você vai ter que esquecer isso aí.
Certo dia, uma irmã liga para ele desesperada e fala assim: pastor, meu marido está com uma faca querendo me matar. E ele pergunta assim: quantos anos, irmã, ele quer te matar? 18 anos, pastor. Então você vai esperar mais alguns minutos, porque se ele não te matou até agora, ele não vai matar em alguns minutos. Depois que eu fizer a minha oração, eu te atendo. E ele foi na casa dos irmãos, chegou lá e estavam em paz, já tinham acertado. Isso são gigantes que vêm impedir você de fazer a sua devocional. São coisas que te atrapalham para que você realmente não leve isso à frente. Um homem segundo o coração de Deus, ele estreita os relacionamentos. Versículo 40 diz o seguinte: tomou o seu cajado na mão e escolheu para si 5 pedras lisas do ribeiro e as pôs no alfoge de pastor que trazia, a saber, no surrão. E lançando mão de sua funda, foi chegando ao filisteu. Algo importante. Sei que aqui tem algumas pessoas que moram, já são de regiões como Araponga, Piranga, nessas regiões assim mais afastadas, em que tem aqui aqueles córregos ainda, as pedras que a gente vê. Piranga, Araponga eu conheço pouco, mas Piranga eu vou mais. Então a gente tem córregos lá que ainda tem pedras pontiagudas. Tem pedras brancas também, lisas. Mas nem sempre as pedras lisas, elas são daquele jeito, foram feitas daquele jeito. Elas vieram todas cheias de pontas, pontiagudas, compridas. Mas à medida que elas vão se chocando, a água vai batendo uma nas outras. À medida que elas vão se chocando uma com as outras, elas vão ficando lisas. Estreitamento de relacionamento. Quando nós chegamos à igreja, é assim. Nosso relacionamento é assim. Nós não pensamos igual a todo mundo. Não concordamos com todas as coisas. Muitas vezes nos chocamos, mas isso é necessário que aconteça, para que a gente se torne uma pedra que mata gigante. Eu não ouvi um aleluia. É assim que vai acontecendo, queridos. Nosso relacionamento, ele tem que ser firme. É à medida que nós vamos encostando nos outros, participando da vida um dos outros, do relacionamento dos outros, da comunhão uns com os outros, a gente vai ficando liso. As pontas vão sumindo. Aquele choque que você tem quando você se encosta em alguém no primeiro momento, vai desaparecendo. É esse tipo de pedra que vai destruir um gigante. Esse relacionamento, essa confiança, essa fé, alguém suportando você, alguém te abençoando, alguém te encorajando a cada dia, alguém dizendo: olha, conta comigo quando você precisar, alguém que vai com você em algum lugar que você precise ir, alguém que tem uma palavra de vitória para você. E você vai vencendo as dificuldades, os percalços do dia a dia, os problemas que vão surgindo, porque você não está só. Uma outra coisa, uma outra qualidade, um homem que tem intimidade com Deus. Versículo 45, esse homem, segundo o coração de Deus, é um homem que tem intimidade com Deus. Versículo 45, Davi, porém, disse ao filisteu: tu vens contra mim com espada e com lança e com escudo, eu, porém, vou contra ti em nome do Senhor dos exércitos, o Deus dos exércitos de Israel, a quem tens afrontado. O homem segundo o coração de Deus, ele sabe a quem ele serve. Como Paulo disse naquele naufrágio lá em Atos: eu sei o Deus a quem eu sirvo. E o Deus a quem eu sirvo, essa noite me falou que nenhum de vocês vai morrer. O barco pode se espatifar nas pedras. Vocês podem ir a pique. Podem se naufragar, mas nenhum de vocês vai morrer. Portanto, permaneçam no barco. Permaneça na igreja. O Deus que você serve te diz isso. Permaneça na igreja. Pode vir a perseguição de todos os locais, de todas as fontes. Permaneça na igreja. E você não vai naufragar, você não vai morrer. O homem, segundo o coração de Deus, ele entende isso. Ele sabe que o Senhor dos senhores, o Rei dos reis, aquele que fez os céus e a terra, que tem domínio sobre todas as coisas, está com ele todos os dias.
todos os dias. Ele renova as suas misericórdias todas as manhãs. E de ontem passou, ele não lembra mais. Versículo 49 diz o seguinte: Davi meteu a mão no alfoge, tomou dali uma pedra, e com uma funda lhe atirou e feriu o filisteu na testa, e a pedra encravou-se na testa, e ele caiu com o rosto em terra. Versículo 50, ele diz que Davi não tinha nas suas mãos espada. O que é que você tem em casa? Eu gosto muito do profeta Eliseu, de ler os milagres do profeta Eliseu. O que é que você tem em casa, Cleusa? O que é que você tem nas mãos? Qual a arma que você tem nas mãos? Qual a defesa que você tem? Eu tenho farinha na minha casa, eu tenho azeite na minha casa. Eu tenho umas ferramentas para fazer cova, eu preciso de água. Eu tenho uma madeira. Eu tenho óleo. Eu tenho uma funda, um estilingue. E vejam que Saul ofereceu para ele armadura. O texto diz que Saul, rei, ofereceu para ele armadura, espada, mas não era aquilo que ele tinha, que era acostumado. Não era aquele tipo de arma que ele era acostumado a lutar. O que é que você tem em casa? Quando você precisar de um milagre, o que é que você tem em casa? Qual o tipo de instrumento, qual a ferramenta que você tem? A voz? Os pés, os braços? Uma Bíblia? A sua fé? O que é que você tem, querido? Seu coração? Vai pensando aí. Importante também, lá em Hebreus 4:2, a palavra diz que a pregação, a palavra, ela tem que ser acompanhada da fé. Ou, algumas versões diz que tem que ser misturada com a fé. Deve ser assim que está escrito na sua Bíblia. Essa palavra que é anunciada, essa palavra que é pregada, ela tem que ser misturada com a sua fé. O homem segundo o coração de Deus, quando você está ouvindo, ele não está com o seu pensamento em outro lugar. Ele não está pensando se o seu time ganhou, não está pensando no dia de amanhã, o que ele vai fazer amanhã, não está pensando nos problemas que aconteceram ontem, ou pela manhã, se hoje é 8 horas da noite, não tem mais como voltar lá atrás e consertar. Às vezes ele está ouvindo, mas a palavra não está sendo misturada com a sua fé e não tem efeito, queridos. Ela tem que ser juntada, ela tem que ser aglutinada, para que ela tenha o efeito, para que você vença as suas dificuldades de dia a dia, para que você realmente seja vitorioso. Isso é importante. Palavra: Davi e Jesus vieram de Belém, cidade de Belém. E a palavra Belém quer dizer Beit Lehem, em hebraico, que é casa do pão. Mas eles também chamam de Belém de Beit Lehem, que quer dizer casa de luta. E as duas coisas são casadas. No momento que você ouve a palavra, que você se alimenta do pão, no momento que você tem Cristo na sua vida, ao mesmo tempo você tem lutas. Casa do pão e casa da luta. Quando você sai daqui, você tem lutas, você tem batalhas. É preciso que você esteja suprido disso. É necessário que realmente nós tenhamos essa graça de ter Deus em nosso coração, dia a dia. Porque você tem batalha todos os dias. Você se alimenta da palavra, mas você tem batalha também. Casa de luta. No mundo passais por aflições, mas tende bom ânimo, eu venci o mundo, dizia Jesus. Estou convosco todos os dias até a consumação dos séculos.
Na casa de meu pai há muitas moradas. E quando eu for, eu vou levar vocês para mim mesmo. Onde eu estiver, eu quero que vocês estejam comigo. A palavra do Senhor, ela continua ainda presente, ela continua viva para o nosso coração. Eu chamei vocês para mim mesmo. Ele não chamou para outro. Ele não passou vocês para outro. Ele não conquistou vocês para outro. Ele conquistou para Ele. E Ele não vai ter vocês com outra pessoa em outro lugar. Ele quer que vocês estejam com Ele onde Ele estiver. Nós vamos estar com Ele onde Ele estiver. Aleluia. Um homem segundo o coração de Deus, ele tem confiança. Versículo 47. Diz assim a palavra do Senhor: saberá toda esta multidão que o Senhor salva, não com espada nem com lança, porque do Senhor é a guerra, e Ele vos entregará nas vossas mãos. Domingo passado teve uma irmã, não sei se ela está aqui, Luciana, que se converteu, está lá atrás. Ela esteve na célula na sexta-feira, e ela falando que à noite, quando o pastor fez o apelo, ela começou a chorar, e de repente ela começou a ver uma multidão, uma grande multidão. E ela fazia assim: olha, a igreja estava cheia. Imagino que fosse pessoas, mas também eu creio que fosse esse miríade de anjos. Como Eliseu, quando mostrou para aquele moço que estava cercado, pediu que Deus abrisse os olhos do moço para que ele visse. E nos ares ele viu carruagens, miríade de anjos nos céus a batalhar por ele. Quando ela veio para frente, que ela olha para trás, continua a mesma visão, uma multidão de pessoas, um sem número de pessoas. Queridos, a multidão, nós temos que falar para essa multidão, e você vai aprender algo importante nessa noite. 5 palavras. Do Senhor é a guerra. Do Senhor é a guerra. Eu não vou com espada. Meu instrumento não é esse. Josafá aconteceu a mesma coisa. Olha, fala para ele que ele não se preocupe, ele não tem que fazer nada, não tem que mover nada, não tem que ficar parado, porque essa batalha é do Senhor, não é dele. Tem batalhas que não é sua, queridos, não entra nela. Quando vier a enfermidade, qual vai ser a tua palavra? Do Senhor é a guerra. Quando vier problemas, frustrações, do Senhor é a guerra. Quando vier as lágrimas, os choros por algum problema que você está passando, do Senhor é a guerra. Quando alguém falar para você que não tem mais possibilidade, as portas estão fechadas, não existe mais nenhum escape, nenhuma alternativa, do Senhor é a guerra. A igreja, ela tem que trabalhar exatamente como Davi, esse homem segundo o coração de Deus. Ele via nessas coisas Deus presente em todos os momentos, em todas as saídas. Todas as vezes que ele fazia alguma coisa, ele via Deus naquele negócio. É assim que nós vencemos, é assim que nós vamos caminhar, é assim que essa igreja vai caminhar, sempre acreditando que é o Senhor que batalha em seu favor, o Senhor que batalha em nosso favor, individualmente, coletivamente, do Senhor é a guerra. E nós vamos vencer a cada dia, em nome do Senhor Jesus Cristo. Amém, queridos? Coloca isso no teu coração, quando essas dificuldades surgirem, quando os problemas surgirem, quando as portas fecharem, lembre sempre que do Senhor é a guerra, do Senhor é a batalha, como outras versões falam, mas você vai ter essa arma para que você realmente vença os problemas do dia a dia, e você não fique frustrado, e você não fique amofinado, você não retroceda, você realmente não perca a visão que Deus tem dado para você, em nome do Senhor Jesus Cristo, amém?